Você acredita que um único ser celestial, invisível aos olhos humanos, foi capaz de aniquilar 185 mil soldados em uma única noite? Sim, isso aconteceu. E não foi num conto de fadas. Foi numa das noites mais sombrias da história antiga, quando tudo parecia perdido. Quando o povo de Judá já se preparava para morrer. Mas então, um anjo desceu. Não com espadas de ferro, não com carros de guerra, mas com uma força invisível, devastadora e divina. Uma resposta direta do céu ao clamor de um povo desesperado. Enquanto os inimigos dormiam, seguros da vitória, a justiça de Deus se aproximava como um vento silencioso. Você vai entender por que essa batalha foi vencida antes mesmo de começar. Vai descobrir como um simples gesto de fé foi mais poderoso que o maior exército do mundo. Essa história vai te mostrar que, quando Deus decide agir, não há império, rei ou força humana que o detenha. Prepare-se para ver como uma oração rasgou os céus e fez um anjo descer com fúria santa. Essa é a história da coragem de um rei, da oração de um povo e do milagre que calou o maior império da época. Hoje, você vai descobrir por que ainda vale a pena confiar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a sua visão sobre fé, destino e intervenção divina. A história começa em meio ao caos. O reino de Judá estava contaminado por idolatria, corrupção e medo. Os antigos caminhos haviam sido abandonados, e o povo parecia ter esquecido o nome do Deus que os libertou do Egito. É nesse cenário sombrio que surge Ezequias, jovem, inexperiente, mas com uma coragem que poucos reis tiveram. Ele assume o trono com apenas 25 anos, e ao invés de seguir os passos dos reis anteriores, decide nadar contra a maré. O que ele fez mudou o curso da história. Ezequias começou limpando o que ninguém mais queria tocar: a fé do povo. Ordenou a purificação total do templo, reuniu sacerdotes e levitas, removeu ídolos antigos, queimou altares pagãos e restaurou a verdadeira adoração ao Deus de Israel. Reestabeleceu a Páscoa com uma solenidade que há anos não era celebrada. Reacendeu os sacrifícios, reacendeu o louvor. E, mais do que isso, reacendeu a esperança de uma nação. Mas o ponto de ruptura foi quando Ezequias ousou tocar em algo considerado intocável: a serpente de bronze feita por Moisés. Durante o tempo de peregrinação no deserto, Deus havia instruído Moisés a criar essa serpente como forma de cura contra uma praga. Ela simbolizava a salvação, mas o povo a transformou em ídolo. Séculos depois, ainda queimavam incenso diante dela. A chamavam de Neustã. A veneravam como se fosse Deus. Ezequias não hesitou, quebrou a serpente em pedaços. Não por desrespeito à história, mas porque ele sabia que a fé não pode ser colocada em objetos. A fé pertence ao Criador, e a Ele somente. Com essa atitude, Ezequias selou o compromisso do povo com o Deus verdadeiro. Mas o que ele não sabia é que essa decisão espiritual seria colocada à prova de forma cruel e assustadora. O maior império do mundo estava vindo. E eles não queriam só o trono de Judá. Eles queriam apagar da terra qualquer traço de fé no Deus de Israel. Enquanto Judá se reerguia espiritualmente, um som se aproximava ao longe, o estrondo das botas assírias. Senaqueribe, o rei da Assíria, não era apenas um governante. Ele era o terror de toda a região. Onde seus exércitos passavam, não sobrava pedra sobre pedra. Reinos inteiros se curvavam ou desapareciam. A Assíria não era apenas uma potência militar, era uma máquina de guerra. Suas legiões eram conhecidas por torturas cruéis, execuções públicas e destruição total. E agora, esse império vinha em direção a Jerusalém. Ezequias tentou o que pôde. Enviou mensageiros. Propôs acordos. Chegou a oferecer ouro e prata em troca de paz. Despojou até as portas do templo para cumprir o pagamento exigido. Mas Senaqueribe queria mais. Ele não queria apenas riquezas. Ele queria humilhar. Ele queria provar que o Deus de Judá não podia proteger ninguém. Quando os assírios cercaram Jerusalém, começaram a zombar publicamente do Deus de Israel. Diante dos muros, os mensageiros gritavam para que todo o povo ouvisse: não deixem Ezequias enganar vocês.
Nenhum Deus das outras nações o salvou, o de vocês também não vai salvar. O objetivo era claro: destruir a fé antes de destruir a cidade. E foi aí que Senaqueribe cometeu um erro fatal. Ele não afrontou apenas um rei. Ele afrontou o Deus vivo. Ezequias recebeu uma carta com palavras frias, arrogantes e blasfemas. Um ultimato, uma ameaça, um escárnio. Mas o que o rei fez com aquela carta foi tudo menos o esperado. Ele não convocou o exército. Ele não planejou uma defesa. Ele subiu ao templo, ajoelhou-se diante de Deus e abriu a carta diante do altar. Um gesto simples, mas poderoso. Um ato de rendição total. Como quem diz: Senhor, esse problema é teu. Nós não temos como vencê-los, mas tu tens. Ali, naquele silêncio sagrado, algo começou a se mover no mundo espiritual. O céu ouviu e decidiu responder. Naquela noite silenciosa, o rei Ezequias não empunhou espadas, ele ergueu orações. Ajoelhado diante do altar, com as vestes rasgadas em sinal de dor, o rei derramou sua alma. Não implorou por glória. Não pediu por vingança. Ele suplicou por misericórdia. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Tu és o único Deus. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que insultou o Deus vivo. A oração não era desesperada. Era cheia de fé. Era crua, honesta, poderosa. E então, o profeta Isaías apareceu. Enviado diretamente por Deus, Isaías trouxe uma resposta que mudaria o rumo da história. Não temas. As palavras arrogantes que Senaqueribe pronunciou não passarão impunes. Ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio. Ele não pesará nesta cidade. Eu a defenderei. Eu a salvarei. Por amor ao meu nome e por amor a Davi, meu servo. Nesse momento, algo mudou. Não na terra, mas no céu. Enquanto o exército assírio dormia em arrogância e segurança, o céu preparava uma visita que eles jamais esqueceriam. Isaías não apenas confortou o rei, ele revelou um sinal, um milagre visível, como selo de que a promessa era real. Ele declarou que a sombra no relógio de Acais retrocederia 10 graus. E assim aconteceu. O tempo recuou. O mundo natural obedeceu à ordem de Deus. Tudo isso para mostrar a Ezequias e ao povo de Judá que o impossível já havia começado a acontecer. Mas ninguém esperava o que estava por vir na madrugada seguinte. Um visitante divino estava a caminho do acampamento inimigo. Um anjo, sozinho. E sua missão era eliminar 185.000 soldados. Enquanto Jerusalém dormia, em silêncio e temor, o acampamento assírio respirava arrogância. A guerra, para eles, já estava vencida. Era apenas questão de amanhecer e derrubar os muros. Eles riam, brindavam, descansavam sob o céu estrelado, certos de que nenhum Deus, nenhum exército, nenhuma muralha poderia detê-los. Mas naquela mesma noite, alguém desceu. Não veio marchando, não fez ruído, não empunhava lanças ou espadas humanas. Era invisível, veloz, preciso. Era o próprio juízo de Deus. O anjo do Senhor atravessou o acampamento assírio como o vento atravessa o deserto, sem ser visto, mas deixando um rastro de devastação. E quando o sol finalmente tocou o horizonte, os primeiros soldados despertaram, cercados de cadáveres. 185.000 homens mortos. Silêncio absoluto. Gritos abafados de pavor. Choro. Correria. Mas era tarde. O exército mais temido da terra havia sido dizimado por algo que eles não viam, não compreendiam e jamais poderiam enfrentar. Nenhuma flecha foi lançada de Jerusalém. Nenhum guerreiro hebreu saiu às ruas. Foi Deus. Apenas Deus. Senaqueribe, humilhado, fugiu. Seu orgulho, esmagado. Sua força, anulada. Seu destino, selado. A Bíblia é clara. Naquela noite, o céu mostrou que há guerras que o homem jamais vencerá com a força do braço, porque há batalhas que só se vencem de joelhos. Ezequias havia confiado, e Deus respondeu com fogo sagrado. Essa história não é apenas sobre o massacre, é sobre o poder da fé.
sobre o que acontece quando um povo se curva diante de Deus, e Deus decide levantar-se por eles. A vitória não foi conquistada com espadas. Não houve derramamento de sangue em combate. Não houve gritos de guerra. A vitória veio no silêncio, vinda do céu. E quando o povo de Jerusalém abriu os olhos naquela manhã, não viram exércitos em marcha. Viram corpos. Viram a prova viva, ou melhor, morta, de que Deus havia lutado por eles. O que aconteceu naquela madrugada foi mais que um milagre. Foi uma demonstração clara de que a arrogância humana jamais poderá desafiar o Deus vivo impunemente. Senaqueribe, o homem que afrontou o Criador, fugiu de volta à sua terra como um derrotado. Viveu mais alguns anos, mas foi morto por seus próprios filhos, numa conspiração silenciosa. Assim como zombou, foi silenciado. Enquanto isso, em Jerusalém, a fé florescia. O povo reconhecia: não foi a muralha que nos protegeu. Foi a mão de Deus. Ezequias seguiu reinando. Continuou promovendo reformas, restaurando a adoração verdadeira, reforçando as defesas da cidade. Mas o que o marcava não era o trono. Era a fé. A mesma fé que, anos depois, quando ficou gravemente doente, ele invocaria de novo. E Deus, mais uma vez, o atenderia, curando-o e lhe dando mais 15 anos de vida. Essa história não é um conto antigo. É um lembrete. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve finais que nenhum homem poderia imaginar. É sobre confiar quando tudo diz que não. Sobre manter a fé acesa quando o medo grita. Sobre entregar-se ao céu, mesmo quando o inferno já bate a porta. E se você chegou até aqui, há uma razão. Talvez hoje a sua vida esteja cercada. Talvez você esteja diante de uma carta de ameaça, de um diagnóstico, de um problema impossível. Mas lembre-se, o mesmo Deus que enviou um anjo naquela noite, ainda está no comando. E se ele quiser agir, ninguém poderá detê-lo. Escreva nos comentários: eu confio no impossível de Deus. E que essa seja a sua declaração de fé hoje. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem, e clique em um dos vídeos aqui na tela para continuar essa jornada de fé e revelação. Nos vemos no próximo. Fique com Deus.